Acessibilidade, diversificação, preço baixo e alta liquidez. Por que você precisa ter ETFs para compor o seu portfólio? Confira agora no Asset Talks. E o nosso convidado de hoje, Eduardo Michelotti, nosso head aqui de ETFs da BTG Asset, ETFs passivos e fundos indexados, né, Michelotti? Tá grande aí sua carteira de gestão. Olá, Fernanda, bom dia mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco mais sobre ETF. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Michelotti, quero começar do prático, tá? O que é um ETF, para quem não conhece? Boa, legal. Bom, pessoal, acho que um ETF nada mais é do que um fundo, ele é listado em bolsa, então ele é negociado em ambiente da B3, né, em CBLC, ambiente de bolsa, e ele, por definição, precisa perseguir um índice de referência, ou seja, ele é um fundo passivo listado em bolsa que ele vai procurar replicar a rentabilidade de um índice de referência, né? Então isso já vai muito em linha com sua introdução de maior transparência dos fundos, né? Que o traz com o benefício do ETF. E os ETFs, eles começaram há muitos anos atrás, né? Eu gostaria que você trouxesse também um pouquinho sobre a história e o porquê que ele está tão forte no mercado lá fora e aqui no Brasil ainda tem um espaço aí para crescimento. Legal. Bom, voltando bem para o início assim, do começo do ETF, né, na história, ele começou ali na década de 90, principalmente no Canadá, mas ele começou a ganhar maior protagonismo, maior notoriedade, principalmente no mercado americano, aí entre 2007, 2008 e 2009, muito por volta ali do período da crise que aconteceu no mercado americano, né? Então, quais foram os principais fatores que fizeram com que a classe de ETF começassem a ter maior captação, novos produtos e maior notoriedade? Com a crise do mercado americano em 2008, os principais hedge funds, que eram o que dominavam o mercado americano até então, começaram a sofrer bastante em rentabilidade, né? Começaram a não performar os principais índices da indústria, seja o S&P, seja a Nasdaq, seja índice de renda fixa do mercado americano. Então, os principais investidores começaram a ter um certo desconforto em pagar o chamado 2,20, que é uma taxa de administração super alta e um potencial adicional de performance fee ali de 20% sobre o ganho que o gestor possa ter ali com o investimento, né, do investidor. Então, isso começa a dar maior notoriedade para os fundos passivos, os fundos indexados, né, em ETFs. Por quê? Além da transparência que a gente já citou aqui na pergunta anterior, outros principais verticais ali que são conhecidos os ETFs, né, que são alta liquidez, alta transparência, como já falamos, e os custos mais baixos, porque o modelo de gestão de um ETF, na sua maioria, às vezes, é um modelo que consegue ser muito automatizado porque ele vai replicar sempre esse índice. Então, o gestor consegue fazer com taxas mais atrativas. Então, o que acontece nessa crise de 2008? Os investimentos em fundos de gestão ativa dos hedge funds acabam não performando tão bem, os investidores começam a se questionar: faz sentido eu ter toda a minha alocação aqui nesses chamados 2,20 fundos de gestão ativa? Por que eu não começo a combinar parte do meu portfólio em uma parte de gestão ativa, de fato em gestores renomados, gestores que eles confiam, e uma parte em gestão de fundos indexados, fundos passivos, os chamados ETFs, que tem alta liquidez, com taxas mais baixas e transparência, onde ele sabe exatamente aonde está sendo alocado parte do seu portfólio. E essa combinação funcionou muito bem no mercado americano ali a partir de 2008, né? Então, uma parte com fundos de gestão ativa, uma parte com fundos de ETFs, fazendo uma carteira balanceada. Em 2011, acontece um segundo capítulo muito importante na classe de ETFs no mercado americano, que é o Marco Regulatório de Transparência, chamado Form Advisor 2011. O que basicamente é esse Form Advisor? E aí eu acho que isso é importante a gente trazer depois, fazer essa analogia com o mercado brasileiro, né? O Form Advisor nada mais é do que um marco regulatório que os órgãos regulatórios americanos colocaram em prática para que houvesse maior transparência no modelo de remuneração dos chamados assessores no mercado americano, que até então todos eles eram muito vinculados a corretoras no mercado americano. E eles recebiam o chamado rebate, ou seja, maior taxas que eram cobradas nos investimentos dos seus clientes, maior seria a remuneração deste assessor. Com o Form Advisor, isso é obrigatório dar maior transparência, os investidores começam a se questionar quais taxas abusivas potencialmente eles estavam sendo cobrados, e acabam criando os chamados advisors no mercado americano, eles são naturalmente desplugados, eles não estão vinculados a nenhuma corretora, e eles começam a receber o chamado FII fixo. O que significa o FII fixo? Ao invés de ele receber um percentual da taxa
dos investimentos desses investidores, ele recebe uma remuneração fixa e, naturalmente, ele busca fazer carteiras mais balanceadas, com uma parte, de fato, cobrando um FII mais alto, uma gestão ativa para gerar um alfa na carteira, e uma outra parte de, novamente, maior liquidez, FIIs mais baixos, e essa composição funciona muito bem. Então, a performance que não veio tão boa ali desde a crise de 2008, com o marco regulatório do marco de 2011 do Forma Advisor no mercado americano, faz com que a classe ETF caia como uma luva na alocação desses novos assessores chamados advisors no mercado americano, e aí ele começa a crescer muito, né? E aí veio tendo nesses últimos 15 anos aí, então, um crescimento exponencial e um ganho muito importante ali de notoriedade no mercado americano e em outros mercados desenvolvidos também, né? E a gente está falando de um mercado muito grande, né? São mais de 11 trilhões de dólares o tamanho do mercado de ETFs lá fora, é isso, né? Sim, no mercado americano, em setembro de 2024, a gente teve um marco super legal, que foi o percentual, o market share de ETFs no mercado americano ultrapassou os 50%, ou seja, a gente está falando aqui que hoje a indústria americana de fundos tem um pouco mais de 20 trilhões de dólares, e como você bem citou, Fernanda, ele ultrapassou agora a marca de 11 trilhões de dólares, ou seja, um pouco mais de 50%. Então, o que significa isso? Ele era praticamente nulo, né, ali na época da crise de 2008, e a gente está falando de menos de 20 anos, aí, 17 anos, ele conseguiu ultrapassar 50% do market share dessa indústria, ultrapassando um montante total de 11 trilhões de dólares, que é muito representativo. E você fez uma comparação legal em relação à parte de remuneração ali dos assessores, advisors, etc. do mercado financeiro, né? Aqui no Brasil, a gente também viu um marco aí, então, no ano passado, que é essa troca em relação a como eles estão acostumados a serem remunerados pelos produtos que são indicados. E o mercado brasileiro ainda tem um espaço muito grande para crescer, dado que a gente está em mais ou menos uns 50 bi de reais aqui para ETFs, né? Então, você vê agora como um momento oportuno para o crescimento de ETFs no Brasil? Tem alguma outra coisa que você adicionaria em relação não só à troca dessas remunerações de assessores, advisors e bankers, mas algum outro marco que pode ser que traga mais interesse para os brasileiros investirem em ETFs? Claro, perfeito. Bom, acho que é importante a gente fazer essa analogia, então, como a gente havia comentado, sobre como aconteceu, né, essa evolução no mercado americano, trazendo para a nossa realidade atual no mercado brasileiro. Em novembro de 2024, né, foi colocado em prática o marco regulatório da CVM 175, 178, 179, fazendo esse paralelo com o Forma Advisor de 2011 do mercado americano. O principal intuito, né, que a CVM, que é o regulador do mercado de fundos no Brasil, ela tem o intuito de dar maior transparência, principalmente nessa parte de remuneração de todos os players nesse mecanismo, né? Então, seja o gestor, seja o administrador, seja o assessor de investimentos. Isso busca dar maior transparência para dar mais informação aos investidores, o que eles estão pagando pelo serviço que eles estão consumindo e etc, né? Então, esse marco da CVM em novembro de 2024 já está sendo implementado, será finalizado até junho de 2025, então a gente está em momento de implementação, a indústria está implementando isso, então vai começar cada vez mais a se acentuar a partir do segundo semestre desse ano. E também quando a gente fala de performance, acredito que a gente vive um momento, não é uma crise análoga ao de 2008 que sofreu o mercado americano, mas momentos difíceis, né? Então, se você for pegar a rentabilidade dos principais fundos multimercados e fundos de ações da indústria e como eles vêm sofrendo resgate consistentemente por conta de um momento de mercado, um cenário mais desafiador da indústria brasileira, combina um pouco disso. A performance que não vem batendo os principais índices, se você pegar os principais fundos multimercado de ações, batendo, seja o índice Bovespa, ou seja uma combinação de índices entre o CDI, que é o mercado, um juros muito alto que hoje a gente tem no Brasil, acaba que o ETF ele surge novamente como um tema importante, como uma opção para o alocador, para o investidor, para o cliente institucional, para o cliente corporate, cada um com a sua perfil de característica, com o perfil do qual ETF faz mais sentido na sua carteira, mas como uma opção que faça muito sentido, porque talvez não faça sentido ter 100% da sua carteira pagando o chamado 2,20 e alguns meses ou alguns períodos de fato bater os benchmarks, os índices, e outras vezes não. Por que não fazer uma combinação entre uma parte, né, como são as carteiras atualmente hoje no mercado americano, por que não uma parte em fundos indexados? Novamente, alta liquidez, né? Então acho que é importante frisar isso. ETFs de renda variável, a liquidez
D+2, ou seja, você resgata hoje, a liquidez sai em 2 dias, e ETF de renda fixa em D+1, ou seja, você solicita o resgate hoje, o seu caixa cai amanhã. É muita alta liquidez comparado a fundos de gestão ativa. Fora tudo isso que a gente já falou, de taxas mais baratas, a maior transparência, liquidez e tudo mais. Isso traz um produto muito atrativo para esse momento, de maior transparência através do marco regulatório da CVM e performances desafiadores por conta de um mercado extremamente desafiador que a gente vive hoje, com altas taxas de juros, altas inflações. Estamos entrando daqui a pouco em período político que também chacoalha muito o mercado de capitais. Então, ele funciona muito bem e o momento certamente é ideal para ter maior atratividade para os investidores. Agora, 2 perguntas em uma, tá? Eu quero que você passe rapidamente em relação a como que funciona o mercado primário e secundário. E nessa pergunta, você já emende aí que a gente teve o Mais de 11. Então, já entrando um pouco na grade da BTG Asset, foi um fundo aí muito bem falado nos últimos meses, né? Um ETF muito bem falado nos últimos meses. Eu gostaria que você fizesse um gancho, então, do que é a diferenciação e como que foi o lançamento do Mais de 11. Legal. Bom, o mercado primário e o mercado secundário funcionam da seguinte maneira, né? Você tem alguns players para poder funcionar essa engrenagem do ETF, né? E são o gestor, nesse caso, né, BTG Pactual Asset Management. Você tem o administrador, que no nosso caso é a Pactual Serviços Financeiros, que é administrador do grupo BTG. Você sempre vai ter o agente autorizado, que é quem faz a custódia dos ativos e faz a mensageria com a B3. Novamente, o ETF ele é negociado em ambiente de bolsa, então ele tem essa mensageria, que é o agente autorizado. Você tem o chamado formador de mercado, que é quem provê liquidez e dá estabilidade dos preços ali. Então, ou seja, a cota patrimonial do ETF e a cota preço de tela, eles vão estar sempre casadinhos. Quem faz isso é o market maker, é o formador de mercado. Normalmente são corretoras quem fazem isso, ou no nosso caso é a BTG Pactual CTVM. E você tem um quinto player, que é sempre o provedor do índice, que é quem vai publicar o índice diariamente, dando toda a transparência, quais são os ativos que estão dentro daquele índice, daquela cesta, e aonde nós, como gestores, vamos sempre replicar aquele índice, e o investidor está sabendo exatamente o que ele está dentro, está comprando, quais ativos ali dentro, né? Como é que funciona, então, no caso, o mercado primário, né? Existe lá, vamos pegar o exemplo do Margem 11, que você acabou de citar, que foi o nosso último ETF. A gente criou esse índice em parceria com a B3, então a B3 é a provedora do índice, e todo dia ela chega lá e ela publica qual é a carteira de abertura do dia que está começando ali o mercado, né? O investidor, para fazer um aporte no mercado primário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai olhar aquela cesta de quais ativos estão lá dentro, ela vai comunicar ao agente autorizado, que é o custodiante, e faz essa mensageria com a B3, que é a clearing, e fala, olha, eu quero integralizar aqui 10 mil reais, toma aqui todas as minhas cestas de ativos compondo aqui a carteira que o provedor do índice está replicando. Ele vai lá, ele vai entregar os ativos e vai receber a cota do ETF Margem 11 nesse exemplo. Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. É pouco usual para os investidores fazerem dessa maneira, porque ele precisa naturalmente comprar toda a cesta para poder fazer essa integralização no mercado primário. Qual que é a vantagem disso? Ele não paga corretagem, não tem que operar ali no pregão, então ele acaba tendo ali alguns isenção de alguns custos de corretagem para poder comprar o ativo. Mas o que é mais amplamente utilizado no mercado e o papel do market maker é muito importante e funciona muito bem para isso, é ele estar ali sempre provendo liquidez para comprar e vender os ativos, e aí entra a negociação no mercado secundário, né? Então, por exemplo, esse mesmo investidor que quer comprar os 10 mil reais, ele não tem os ativos, ele fala, eu vou olhar agora, eu vou comprar lá no pregão, no meu aplicativo, de onde como ele faça para poder fazer alguma negociação, é exatamente o mesmo processo de comprar uma ação. Então ele vai lá e ele coloca, eu quero comprar 10 mil reais do ETF Margem 11. Vão ter várias negociações de outros compradores, outros vendedores, mas sempre haverá o market maker, o formador de mercado, com uma ordem de compra, uma ordem de venda de tamanho relevante, para ele justamente prover a liquidez para esse investidor. Então ele vai conseguir operar no mercado secundário, a compra ou a venda, sem nenhum spread abusivo, sem nenhuma corretagem abusiva, e ele vai conseguir entrar ou sair sempre com aquela liquidez super alta que sendo no caso do Margem 11, pessoal, é um ETF de renda fixa, então é liquidez D+1. Se fosse um ETF do índice Bovespa, que nós aqui do BTG também temos com a parceria com a B3, seria liquidez D+2 por ser um ETF de renda variável. Então,
esses são os dois principais mecanismos de entrada ou de saída, vamos dizer assim, que o investidor tem para um ETF. Mas a parte do primário é mais comum para clientes institucionais, que às vezes vão fazer um volume muito grande, etc. Para clientes de pessoas físicas é mais comum através do mercado secundário, pela facilidade de conseguir operar ali junto ao formador de mercado ou algum outro investidor que esteja comprando ou vendendo naquele momento e tendo ordem também ali no que a gente chama na tela, né? Não, perfeito. Bom, você já falou aqui sobre renda fixa e renda variável, e uma das diferenças delas é em relação à liquidez, mas eu gostaria já de entrar um pouco mais em relação à grade da BTG Asset, que ela está super ampla e super diversificada, né? Então, quais são aí, pelo menos, os principais ETFs que a gente tem para renda fixa e para renda variável? Legal. Bom, atualmente hoje no BTG Asset nós temos 13 ETFs, a gente está ali atingindo próximo a 2 bilhões de ativos sob gestão nesses 13 ETFs, e a nossa cabeça sempre foi, sempre vai ser criar uma franquia que seja a melhor franquia para o investidor, ou seja, a gente dê acesso a eles a todo o perfil de ativo e todo o perfil de produtos, com custos super acessíveis e de forma mais transparente possível, né? Então, essa sempre foi a nossa cabeça para a criação dos 13 e vamos criar vários outros ETFs daqui para frente. Mas o que hoje a gente tem na nossa grade que é super bacana aqui da gente reforçar, né? Nós temos toda uma família de ETFs de renda variável, seja os mais conhecidos, de índices mais conhecidos, né? Significa o índice Bovespa, índice de S&P, que é o principal índice do mercado americano. Nós temos índice de Small Cap, que também é um índice muito conhecido, publicado pela B3, que são das principais companhias aqui de menor market cap aqui do mercado brasileiro. E temos outros índices também de ações mais de forma mais nichadas e setoriais. Então, por exemplo, principais companhias de ações companhias que são vinculadas à produção de commodities no mercado brasileiro. Então, por exemplo, pega um cenário onde você tenha o maior custo em dólar, por exemplo, elas produzem no Brasil e exportam muito. Então, um mercado onde tem um impacto no dólar, tem um impacto muito relevante no preço das ações e, consequentemente, pode ter um momento de maior atratividade ou menor atratividade. Então, é super legal para momentos estratégicos que você possa querer alocar nesse perfil de companhias. Nós temos também o caso um pouco inverso, que são as companhias brasileiras excluindo o mercado de commodities, justamente porque ele funciona na mesmo racional, porém quando o investidor está saindo da parte de commodities e está focado mais em ações brasileiras chamadas de financials, né, que são de bancos, que tem uma característica ali de impacto diferente do mercado global do que essas companhias de commodities. Temos um ETF também que é super bacana e super inovador, que nós completou agora 3 anos, que é o GEMB11. Ele é o primeiro, nós fizemos em parceria com a S&P e com a B3. Ele é o primeiro ETF de BDRs do Brasil. BDRs são os Brazilian Deposit Receipts, né? Então, são os recebíveis de companhias que estão listadas no mercado americano. Elas emitem um recebível aqui na Bolsa Brasileira e nós criamos um ETF composto por tais BDRs. E o que está lá dentro, então, né? São Google, Alphabet, Mastercard, são os meios de pagamento, Mastercard, Visa, temos Nvidia, que é a principal empresa de semicondutores hoje do mundo. Então, são empresas de tecnologia de alto potencial de crescimento, né? Então, ele traz uma facilidade, uma sofisticação para o investidor brasileiro hoje querer comprar de forma diversificada, né, um percentual dessas companhias americanas de forma super fácil hoje no celular, que é algo realmente super inovador, que foi uma parceria entre o BTG Pactual Asset Management com a S&P e com a B3. Então, assim, esses são os nossos principais hoje ETFs de renda variável. E uma coisa super bacana, e a gente tem muito orgulho de falar aqui quando a gente fala com investidores ou até aqui internamente, que foi uma nossa trajetória dos últimos 3 anos para cá. Então, em junho de 2022, nós lançamos o DEB11, que é o DEBB11. Ele foi o primeiro ETF de crédito privado do Brasil. Então, ele é o ETF de renda fixa, então a liquidez D+1. Ele é composto por debêntures, né, então dívidas de companhias brasileiras indexadas a CDI, então CDI+. Então ele vai completar agora 3 anos, ele tem uma performance super bacana e é um produto muito bom para a pessoa física, porque D+1, ele não tem come cotas, né? Se você for comparar com fundos abertos, né? Você não tem IOF e ele tem uma tributação de 15% no resgate. É um produto muito interessante se você for comparar com outros fundos, né? Porque ele fica 95% alocado em crédito privado com todas essas vantagens.
é muito legal. E ele faz hoje ainda bastante sucesso com os investidores de pessoa física por conta disso. Quando a gente faz bastante agendas com investidores, a performance dele é muito bacana, com todas essas vantagens. Está completando agora 3 anos desde o seu nascimento, e é um produto que a gente tem muito orgulho por ter sido pioneiro, ter sido realmente transformacional na indústria de ETFs. E a gente brinca aqui que ele foi o grande, vamos dizer, antecessor e fez com que a gente tivesse a capacidade de idealizar o Margem 11, que é o nosso último lançamento agora em março, nós fizemos um processo de IPO na Bolsa, e foi o maior IPO da história dos ETFs na Bolsa Brasileira, com uma captação na oferta primária de 250 milhões de reais. E por que eu gosto de brincar que o DEB 11 que vem em junho de 2020, que é esse primeiro ETF de crédito privado da indústria, foi o grande, vamos dizer, antecessor e que abriu caminhos para a gente lançar o Margem 11, né? O Margem 11 hoje é o segundo ETF de crédito privado da indústria, então o BTG Pactual Asset Management é o único gestor hoje que tem ETF de crédito privado na indústria. E qual que é por que eles são diferentes entre si e são complementares na nossa visão, numa visão de grade, né? Vamos chamar assim. O Margem 11, ele foi uma parceria que nós fizemos com a B3. A B3 é a provedora do índice da Margem 11. E ele é composto... A B3, vou voltar um passo antes, que acho que esse caso é super legal de contar como inovação, né? Em dezembro de 2024, a B3 passou a aceitar debêntures como margem em operações de derivativo na clearing. Então, uma pessoa faz lá, um investidor, uma gestora, não importa quem, faz um derivativos na bolsa hoje, ela tem que colocar parte dessa exposição em algum ativo como margem. E a B3, obviamente, só aceita como margem ativos que ela considera de alta qualidade e alta liquidez, porque caso tenha um problema ali e o investidor não pague, não honre com aquele pagamento, ela vai receber aquele valor que está em colateral e vai executar para transformar em dinheiro. E qual que foi a grande parceria que nós fizemos agora no mês passado e por isso o grande sucesso do Margem 11? Nós criamos um índice onde ele replica exatamente a mesma metodologia que o time de risco da B3, colateral da B3, faz para selecionar quais debêntures ele aceita como margem, ou seja, quais debêntures ele considera de ultra qualidade e ele considera praticamente como dinheiro, caso ele precise executar lá o investidor. Então, criou-se um índice e o BTG Pactual Asset Management criou um ETF em cima disso. Dentre todas as principais, vamos dizer, características desse índice, todos os papéis que estão ali dentro precisam ser AAA pelas principais agências de rating, precisa ter uma emissão de um tamanho superior a 300 milhões, que é um tamanho bem grande para a indústria. Então, assim, ele pega, de fato, os principais debêntures, os principais ativos de crédito privado da indústria, transforma isso num índice, consequentemente no ETF, e dá a possibilidade para o investidor entrar de forma fácil, sair de forma fácil de um produto D+1, porque ele é um ETF de renda fixa, 95% alocado em crédito privado de papéis de alta qualidade e alta liquidez. Então, assim, é um produto muito bom, seja para pessoa física, seja para outras gestoras, para clientes institucionais, para corporate, cada um com um perfil ali que vai compor sua carteira, mas que realmente faça bastante sentido para cada um deles, dependendo da ótica que ele vai olhar o ETF Margem 11. Por isso, eu acredito que ele tenha sido realmente esse marco histórico de maior IPO da história dos ETFs ainda no mercado brasileiro. Não, muito legal, né? Que você trouxe várias eficiências do ETF. Eu acho que esse é mais um dos motivos que o pessoal precisa diversificar aí o portfólio com os ETFs. A gente tem uma grade, né, bastante completa, como você colocou aqui, então já com 13 produtos. Essa mesma grade está disponível no site da BTG Asset, então se alguém tiver interesse pode acessar aqui o nosso site para conseguir aí mais informações, ou então os nossos officers comerciais aqui da Asset também, para conseguir até talvez ter uma reunião aí com você, né, Michelotti? Com certeza. Entender mais. Estou 100% à disposição, acho que isso aqui para mim é um prazer falar sobre ETF, eu sou um entusiasta realmente do assunto e gosto muito e gosto sempre de estar, novamente, pensando em ideias, trazendo inovações para poder fomentar esse mercado e que hoje, como você bem citou, tem 50 bilhões de ativos sob gestão, que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente venha a ter novas conversas como essa e a gente veja que o mercado brasileiro está amadurecendo e caminhando para caminhos como o mercado, seja americano, que a gente citou bem aqui, ou o mercado europeu, que também está num caminho já bem mais avançado que o brasileiro, mas indo em direção ao mercado americano, que a gente consiga ver a maturação da indústria brasileira, que consequentemente a gente veja esses 50 bi se transformando cada vez num montante maior e mais representativo da indústria.
Muito bom. Bom, gostaria de agradecer aqui ao bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor, a gente conseguiu passar tanto pelo que é o ETF, como que ele funciona, né? Um pouquinho também da história que você conseguiu trazer pra gente aqui, ali do Marco, aonde que ele começou exatamente, e também um pouco sobre a grade aqui da BTG Asset. Espero que você volte aqui para conversar comigo, porque aí a gente consegue explorar outros ETFs da grade. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E para quem tiver aí curiosidade, enfim, interesse de compor o seu portfólio com muita transparência e realmente um ativo super eficiente aqui, dê um BTG nos seus ETFs, é isso, né? É isso, com certeza, pessoal. E peço também que, fiquem ligados e antenados que hoje os nossos 13 ETFs logo se tornarão 13, 14, 15. A gente tem bastante ideias legais aqui que vão vir pela frente. Espero poder estar aqui novamente com você para a gente contar dessas novidades e fomentando cada vez mais essa classe que é tão interessante e tão benéfica para os investidores brasileiros. Bom, muito obrigada pela participação, Michelotti. E para quem nos assistiu, por favor, não esqueçam de se inscrever em todos os nossos canais. E até a próxima!